Alô pessoal, tranquilito no mais? Este vídeo é uma palestra do Dr. Heitor Cantarella sobre os novos fertilizantes nitrogenados. Agradeço imensamente ao pessoal da Solo Agro, Exalc USP, pela sessão desta importante apresentação. Deixo na descrição do vídeo um link para que você acesse a Solo Agro e conheça seus excelentes cursos de educação continuada. Olá, pessoal. Uma boa noite a todos e a todas que estão acompanhando ao vivo o webinar do Solo Agro. Bom, em meu nome e da equipe do Solo Agro, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. O nosso muito obrigado por nos prestigiar hoje, né? Então, eu deixo aqui minha saudação para todos aqueles que estão assistindo também a nossa gravação, né, que vão ver depois. Então, já deixo aqui o meu olá para todos vocês. Nesse momento, nós estamos iniciando o nosso webinar, hoje com o tema Novos Fertilizantes Nitrogenados e Formas de Minimizar as Perdas de N. Esse é um assunto bastante atual, né? Ele veio numa boa hora e com a pessoa certa para falar sobre isso, né? O Dr. Heitor Cantarella. Nós estamos vivendo momentos de preços altos de fertilizantes. Não digo que está faltando fertilizante, né? Nós estamos aí com praticamente 65% da capacidade ou da previsão, né, de importação de fertilizante já está aqui, então nós não vamos ter problema de suprimento, não vai faltar fertilizante. Talvez o problema que a gente possa ter é um pouco de logística. Para quem quiser o fertilizante de última hora, nós temos muitos problemas de logísticas, então esse é talvez um ponto a se considerar, ok? Bom, enquanto a gente não começa, eu pediria para cada um de vocês ir interagindo com a gente aí no chat, colocando a cidade, o estado de onde vocês estão nos acompanhando, né? E a gente vai assim avaliando até qual a distância que nós estamos chegando, né? Os pontos do Brasil que nós estamos atingindo. Talvez a gente possa estar até atingindo o exterior. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Walter Casarim, e eu tenho essa nobre missão de moderar esse webinar, aliás, com muito prazer, porque eu tenho hoje um grande amigo que está sendo o convidado para administrar uma palestra nesse webinar. Então, só para que vocês me conheçam, dentre algumas funções que eu desempenho na minha vida profissional, né, atualmente, eu destaco que eu sou professor do programa Solo Agro, e também sou coordenador científico da iniciativa Nutrientes para a Vida, a NPV. E eu tenho também a grata felicidade de ter a parceria do nosso palestrante, o Heitor, dentro da NPV. Então, nós desempenhamos junto várias atividades dentro da iniciativa. E, para quem não conhece, a NPV é uma iniciativa que fala principalmente com a população urbana sobre a importância e as funções dos fertilizantes tanto na saúde das plantas como dos animais, onde nós estamos incluídos, né? Então, através de diversas atividades, nós estamos realizando um importante trabalho, uma missão bastante digna, né? Assim, até eu aproveito para convidar todos para seguir a NPV em nossas redes sociais, né? No Facebook, Instagram e também no nosso site, que é nutrientesparavida, tudo junto, .org.br, ok? Muito bem. Uma pequena observação, não há certificado de participação para esse webinar, tá? Então, se alguém tiver essa dúvida, a gente já vai sanando isso de que não haverá o certificado. Muito bem, vamos fazer uma pequena apresentação aqui do Solo Agro para aqueles que não conhecem ainda. O Solo Agro é o Programa de Educação Continuada em Agricultura Sustentável do Departamento de Ciência do Solo, da nossa querida e centenária Exalc, da Universidade de São Paulo. Esse programa possui especialização, tanto presencial como EAD, né, à distância, e também treinamentos nas áreas de solo, nutrição e fisiologia de plantas,
fitossanidade e ambiental. Então, hoje a gente abriu bastante o leque de assuntos, né, para que a gente atenda a grande demanda que o agro está exigindo. E nós estamos também presentes nas redes sociais, Instagram, Facebook, então, @soloagro, sempre o solo com 2 L's, ok? E se você quer mais informações, rola a página mais para baixo, né? Ali tem informações de novos cursos de especialização, os treinamentos. Por falar em treinamento, né, nós estamos iniciando um treinamento que está bem inserido no tema de hoje, bem inserido no tema fertilizantes, que é o treinamento em manejo de fontes alternativas e especiais de fertilizantes. Tá? Sobre esse treinamento, ele vai ser totalmente à distância, terá 30 horas de duração, e na próxima semana o Solo Agro vai fazer um pré-lançamento com preço especial. Então, vocês devem estar vendo aí um QR Code, né, na tela, e através desse QR Code vocês vão ter acesso ao grupo VIP para ter esse preço especial. As aulas vão ser ao vivo, isso é sempre muito bom, porque há uma interação com o palestrante, né, respondendo as perguntas, né? Então, para quem assiste ao vivo tem essa vantagem, como o de hoje, né? Quem está assistindo ao vivo pode já encaminhar suas perguntas. Eu mesmo já tenho pergunta para fazer para o Heitor, né? Mas eu vou dar prioridade para vocês, tá bem? Porque senão eu vou ficar apertando aqui o Heitor, né? Não é legal. E quando você faz esse curso, que ele é gravado, você tem a possibilidade de assistir em outros períodos que seja mais acessível, mais disponível para você, tá? E o curso é dado por professores da Exalc e especialistas convidados. Muito bem, vamos então para o nosso webinar, que é para isso que nós estamos aqui hoje, e ele vai funcionar da seguinte forma, essa é a dinâmica aqui do nosso webinar. Nós vamos ter a palestra do Heitor durante aí em torno de 40 minutos, e em seguida, né, nós vamos dar um intervalinho de 5 minutos para a gente organizar as perguntas, e voltamos, né, para que o Heitor possa responder as perguntas que vocês forem enviando. Então, à medida que vai aparecendo a pergunta, entra ali no chat e vai encaminhando essas perguntas, que isso é muito importante, tá, para a segunda parte do nosso webinar. Bom, vamos parar com essa lenga-lenga e vamos para a palestra, né, que tem, eu repito novamente o tema, novos fertilizantes nitrogenados e formas de minimizar as perdas de nitrogênio. E ela, como eu disse, vai ser proferida pelo meu amigo, doutor Heitor Cantarella. Fazendo um resumo, né, do currículo do Heitor, porque se a gente fosse ler o currículo do Heitor, a gente seria um novo webinar, né? Então, vamos fazer um resumo aqui, que o Heitor é graduado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp, campus Botucatu. Ele tem mestrado e doutorado em agronomia pela Iowa State University. Atualmente é pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, onde ele é diretor do Centro de Solos e Recursos Ambientais. Ele é membro da coordenação do Programa de Bioenergia da FAPESP, a BioEN, coordena o ensaio de proficiência de laboratórios de análise de solo de São Paulo, do qual participam mais de 130 laboratórios públicos e privados, e também é membro da coordenação do Programa de Bioenergia da FAPESP. Heitor tem alguns prêmios aí, né, importantes. Se eu deixar de citar algum, Heitor, depois você complementa. Mas ele tem um prêmio que foi concedido pela FAO em 2015, que é o Prêmio Herói da Revolução Verde Brasileira. Ele tem um prêmio do International Plant Nutrition Institute, no qual eu tive o privilégio de ser o diretor adjunto, né, em 2016, com o prêmio Pesquisador Sênior. Em 2017, a IFA, né, International Fertilizer Association, concedeu a ele o prêmio Norman Borlaug. Tá? E a Yara Fertilizantes concedeu para ele também o prêmio de uma das lendas da nutrição de plantas no Brasil, isso em 2019. Bom, Heitor, depois de tudo isso, fica aqui registrado oficialmente meu boa noite para você.
Obrigado por estar nos oferecendo essa oportunidade de ter ou aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento nesse tema. Uma ótima palestra e agora eu passo a bola para você, tá? Vamos lá. Muito obrigado, Walter. Eu agradeço também ao Solo Agro pelo convite, pela oportunidade de falar com vocês. É sempre um prazer. E estaremos aí ansiosos para responder as perguntas no final da apresentação. Então, muito obrigado. É com grande satisfação que eu participo desse evento. Bom, o Walter já falou do tópico do que nós vamos falar hoje, né? Então, nós vamos abordar por que nitrogênio, né? Por que nós vamos falar de eficiência, de uso de nitrogênio, de fontes alternativas e como aumentar a eficiência. Vamos falar de perdas, vamos falar de manejo e soluções convencionais, vamos falar do aprimoramento em fertilizantes. Eu quero fazer um breve comercial aqui antes de continuar com essa nossa conversa. No dia 1º de setembro, agora nós vamos fazer o lançamento oficial do Boletim 100, Recomendações de Adubação e Calagem para o Estado de São Paulo. Essa nova edição tem 500 páginas, contou com a colaboração de mais de 127 autores, enfim, é uma publicação que conseguiu um status de bastante relevância na agricultura paulista e brasileira. Então, nós temos uma grande satisfação de anunciar que estaremos lançando agora, a partir de 1º de setembro, essa obra que acredito seja uma contribuição importante para a agricultura, né? Bom, nós já falamos dos tópicos, do que nós vamos cobrir, e a pergunta inicial por que nitrogênio, né? Por que nós vamos focar em nitrogênio? Bom, existem razões agronômicas e razões ambientais. O nitrogênio é, sem dúvida, o principal nutriente usado na agricultura mundial. Ele é um nutriente que tem grande impacto na produção de biomassa, de modo geral, na produção vegetal. Ele tem uma alta demanda pelos vegetais. A recuperação dele pelas plantas no sistema solo-planta é bastante variável, mas, de modo geral, não é alta, ou seja, existem problemas de eficiência de uso e, em determinadas condições, as perdas de nitrogênio para outros ecossistemas, ou seja, as perdas de nitrogênio do sistema solo-planta para outros ecossistemas, ela pode ser elevada. Isso faz com que nós tenhamos uma preocupação com a eficiência de uso de nitrogênio e medidas para contornar esse problema. Existem também razões ambientais. Essas razões ambientais têm a ver com o alto custo energético de produção de fertilizante nitrogenado. A gente viu agora que, com o aumento do preço do gás natural no mundo, os preços de amônia e de ureia foram para a estratosfera. Existem as questões ligadas às emissões de gases de efeito estufa e os impactos sobre o ambiente. Então, o fertilizante nitrogenado é muito bom para a agricultura, mas ele tem que ser usado adequadamente para evitar que efeitos negativos acabem comprometendo o bom uso desse importante nutriente. Bom, eu falei que os fertilizantes nitrogenados são os mais importantes globalmente, né? E aí são os números, né? Se a gente considerar os fertilizantes NPK no mundo, 56% dos fertilizantes NPK são nitrogenados. É uma grande porcentagem, né? Fósforo no mundo é 24%, potássio é 19%. E 59% do nitrogênio no mundo, dos fertilizantes nitrogenados, são usados para a produção de cereais.
No Brasil, nós temos uma situação um pouco diferente. Aqui nós usamos mais potássio e mais fósforo do que nitrogênio, mas isso tem a ver com as características dos nossos solos e principalmente pelo fato da principal cultura anual no Brasil ser a soja, e nós não aplicamos nitrogênio na soja ou aplicamos marginalmente, né? Mas isso não muda o quadro, né? O fertilizante nitrogenado continua tendo um impacto bastante grande no consumo no mundo. Bom, nós dissemos que existem problemas ambientais ligados aos fertilizantes nitrogenados. Normalmente, fertilizantes nitrogenados e fosfatos, né? Porque as águas, os sistemas aquáticos, de modo geral, têm concentrações relativamente baixas de nutrientes. E toda vez que essas concentrações aumentam, e aumentam por quê? No caso de fertilizantes, é porque eles são escoados da agricultura por uso inadequado ou por problemas naturais, e quando eles vão para as águas, para os sistemas aquáticos, eles acabam aumentando a proliferação de algas e causando hipoxia e uma série de problemas ambientais que de vez em quando a gente vê aí pela mídia, né? Os fertilizantes nitrogenados também têm uma alta demanda de energia. Então, o consumo de energia para produzir amônia, que é a matéria-prima básica para praticamente todos os fertilizantes nitrogenados, esse consumo é bastante alto, né? Tem alguns números aí, né? Nós gastamos 1.400 metros cúbicos para produzir de gás natural para produzir 1 tonelada de amônia, e a partir daí, então, se fazem os outros fertilizantes nitrogenados, né? Então, a quantidade de gás de efeito estufa e de energia que o mundo dedica para a produção de fertilizantes nitrogenados é bastante grande, e esse é um fator, especialmente agora que a gente fala muito em aquecimento global, as pessoas começam a ficar preocupadas com esse tema e voltam a sua atenção para fertilizante nitrogenado. Então, os fertilizantes nitrogenados, eles têm um impacto no ambiente por duas razões. As emissões que ocorrem na síntese da amônia lá na indústria, né? A amônia é retirada do ar, o N2, que representa quase 80% da atmosfera, mas ele é inerte, e para ele ser transformado em amônia, né, em nitrogênio reativo, é preciso, então, muita energia. Essa energia vem do hidrogênio, que vem do gás natural, do carvão, da eletrólise de água ou outras, e nesse processo há uma grande quantidade de CO2 que é emitido. E no campo, quando nós aplicamos os fertilizantes nitrogenados no campo, por processos naturais como nitrificação e desitrificação, ocorre a emissão de alguns gases, entre eles o óxido nitroso, esse gás aí, N2O, que aparece na tela. O óxido nitroso é emitido em quantidades relativamente pequenas, mas ele tem um efeito sobre o aquecimento global, cerca de 300 vezes o CO2. Então, as pequenas quantidades que são emitidas acabam tendo um impacto como gás de efeito estufa bastante grande. Isso tem gerado preocupações em vários setores, como nós vamos ver. Esse aqui é um trabalho que foi publicado por esse autor, Stephens, na revista Science, em 2015. Ele é um cientista atmosférico, trabalha com um grupo bastante importante na Europa, e eles estão estudando os limites do planeta, do sistema terrestre. Então, existem vários fluxos e vários sistemas que podem estar excedendo os limites de tolerância do planeta. E nessas simulações que eles fizeram, eles apontaram 3 aí que tem essa marca vermelha, né? Biodiversidade genética, nitrogênio e fósforo. Os fluxos biogeoquímicos de nitrogênio e fósforo. Então, a gente pode ver aqui que, segundo esses estudos, o planeta está produzindo muito mais nitrogênio reativo do que seria sustentável. Bom, eles fizeram esses cálculos baseados em algumas premissas e modelos, a gente não sabe quão bons são esses modelos, mas, enfim, o que esses autores disseram é que
para que o planeta volte a andar nos trilhos, a entrada de nitrogênio reativo no planeta teria que ser da ordem de 61 a 82 milhões de toneladas por ano. Aí muitos de vocês devem estar se perguntando, mas por que diabo esse camarada está falando essa conversa para a gente, né? Bom, se esse limite realmente se aplicar, nós já estamos excedendo ele muito, porque atualmente nós, homens, colocamos no planeta 120 mil toneladas por ano, muito acima desses 61 ou 82 que esses autores consideram como limite. E a maior parte desse nitrogênio que entra no planeta entra como fertilizante, ou seja, se esses cientistas estiverem corretos, a gente vai ter que melhorar muito o uso de fertilizante nitrogenado para manter o planeta saudável. Eu não sei se alguns de vocês tiveram a oportunidade de ver, tem um vídeo circulando na internet de demonstrações até bastante violentas dos agricultores da Holanda. A Holanda está levando essas coisas a sério e está colocando limites para os agricultores usarem fertilizantes nitrogenados, algumas coisas que são altamente deletérias para o sistema produtivo lá, né? E os agricultores estão reclamando e com razão, né? Então, essas questões ambientais, um dia elas batem na nossa porta, na porta da agricultura. Essa é uma publicação de 2013, é uma publicação bastante interessante, né? E ela aborda essa questão, mas ela, entre os autores tem muitos agrônomos, cientistas de solo, etc., então ela não é uma publicação, vamos dizer assim, com viés muito exagerado do ponto de vista ambiental, mas eles colocaram lá como uma meta a aumentar a eficiência de uso de N em 20% mundialmente para reduzir as entradas de nitrogênio em 20 milhões de toneladas. Isso era para 2020. Obviamente, isso não aconteceu, né? Essas metas são difíceis de atingir, mas, enfim, a bola fica voltando para a nossa área, né? E nós somos cobrados por isso. Aqui tem uns dados produzidos lá na Europa que mostram a pegada de carbono da produção e uso de fertilizantes nitrogenados. Eu acho essa figura aqui bastante interessante, porque ela mostra de onde vem a pegada de carbono. Por exemplo, a gente joga fertilizante nitrogenado no solo, acidifica, aí você precisa colocar calcário. Quando você coloca calcário, o calcário reage e emite CO2, então isso entra na conta. Uma parte do nitrogênio é perdida por lixiviação, via nitrato. Isso acaba gerando NO2 lá na cadeia em algum lugar. Volatilização de amônia. As emissões diretas de N2O do solo por nitrificação e desnitrificação que nós mencionamos há pouco. E as emissões aqui em azul, embaixo do CO2 da produção de fertilizante. Bom, tudo isso, tá. Esses números estão aí. Agora eu queria mostrar para vocês esse número aqui do lado esquerdo, em cima, o eixo Y, que é quanto de CO2 equivalente se emite por quilograma de N aplicado na agricultura. Aí varia aqui de 10 a 11, mais ou menos. 10 a 11 quilogramas de CO2 equivalente por quilo de N. Então, ou seja, quem joga 300 quilos de N no seu café está emitindo aí mais de 3 mil quilos de CO2 equivalente só devido a esse fertilizante, né? Então, esses números acabam entrando aí nos cálculos de pegada de carbono e nós, da agricultura, temos que dar satisfação disso, enfim, justificar o uso de fertilizante nitrogenado. Então, vocês veem que os números são bastante grandes, né? E aqui também, comparando diferentes fertilizantes. Então, nós temos ureia, nitrato de amônio, sulfato de amônio, que são os nitrogenados, superfosfato triplo e KCl. Isso aqui é para justificar por que quando a gente fala em questões ambientais, o foco fica em nitrogenados, né? Então, a gente tem aqui
quanto de CO2 equivalente é emitido na fabricação. A gente já vê aqui que os nitrogenados têm bastante emissões bastante grandes, enquanto os fosfatados e os potássicos praticamente poucas. E as emissões com uso no campo, que são mais ou menos, ou quase todas ligadas às emissões de gás de efeito estufa, óxido nitroso, que vão se somando aqui, e aí nós chegamos aqui nessa última coluna, com aqueles números que nós vimos na outra. Né? Nos fertilizantes nitrogenados, as emissões vão variar aí de 10 até 15 quilos de CO2 equivalente por quilo de N, e para o P e K elas são bastante baixas, 1,3 e 0,5. Mais uma razão aí para explicar por que o foco fica na adubação, nos fertilizantes nitrogenados, quando as questões são ambientais, né? Bom, isso daqui é uma figura que um grupo de pesquisadores lá da Europa criou para indicar como que poderia ser uma faixa ideal de eficiência de uso de N. Então, eles fizeram essa figura, ela é bastante complexa, mas eu vou passar rapidamente aqui. A faixa ideal é essa central aqui, que está com essa coloração rosa, né? E ela é delimitada por algumas linhas. A primeira delas é essa daqui, 80 quilos de N por hectare de exportação mínima. Então, aqui nós temos exportação no eixo X, no eixo Y, e quilo de N aplicado no eixo X, né? Exportação mínima, porque se a exportação for menor do que 80 quilos de N por hectare, significa que estamos tendo uma produtividade baixa. Produtividade baixa não interessa para ninguém, né? O agricultor não vai aceitar. Aí nós temos essas duas linhas vermelhas aqui, delimitando. Essa daqui é a eficiência de uso de N de 50%, que seria o mínimo e aceitável para você ter um sistema sustentável, e o máximo de 90%. Eles colocaram aqui máximo de 90%, por que não 100% de eficiência? Porque isso não é viável, e também, se a gente trabalhar com um sistema com eficiência muito alta, isso vai significar que nós vamos estar empobrecendo o solo, ou seja, nós vamos estar perdendo matéria orgânica do solo para mineralizar e oferecer nitrogênio. Bom, e aí, então tem esses três eixos aqui, que foi um segundo, e uma terceira linha, essa em preto aqui que eu estou mostrando, que é a sobra de N do sistema de 80 quilos de N por hectare. O que é a sobra? A sobra é quanto você aplica como fertilizante e quanto a cultura exporta. Se você tiver uma sobra muito alta, significa que você está deixando nitrogênio para trás no sistema e ele pode causar problemas ambientais. Então, todas essas linhas aqui criam essa faixa ideal aqui. Eu fiz alguns cálculos com algumas culturas aqui no Brasil, eu fiz com milho, fiz com algodão, e a maior parte dos pontos ficou aqui na faixa ideal, significa que da agricultura que nós temos para essas culturas de extensão, de alta extensão, né, está razoável. Mas nós fizemos também para o café. Então, aqui nós temos o café. Aqui é a faixa amarela, que é onde seria a faixa ideal, e aqui estão os pontos do café. Esse foi um estudo que foi feito em 9 locais, coletando dados de 20 anos, e mostra que, por exemplo, o café, como nós cultivamos aqui no Brasil, ele tem uma eficiência de uso bastante baixa. Isso não é novidade. O IPNI fazia alguns levantamentos periódicos, e o último que foi feito foi publicado em 2018, onde ele pega as estatísticas de consumo e exportação de nutrientes pelas colheitas de várias culturas, e ele constrói essas análises aqui que são bastante interessantes. Vamos focar aqui no nitrogênio, que é o nosso caso para hoje, né? Então, para milho, cana, arroz e laranja, os números aqui de nutriente exportado pela colheita em relação ao aplicado estão dentro daquelas faixas
adequadas ali, variando de 57% para laranja, 83% para arroz, até 64% para milho, 76% para cana. Números razoáveis. Quando a gente pega café, novamente, um número bastante baixo, né? Eu estou enfatizando café porque é uma cultura importante aqui no Brasil e nós somos o maior exportador mundial, né? Então, esses números aqui, eles podem servir, eventualmente, para os nossos competidores falarem mal da gente, né? Usar isso como uma barreira no comercial, né? Então, novamente, a gente tem que estar atento a essas questões. Agora, o último exemplo dessa questão de sustentabilidade, né? Um estudo um levantamento que foi feito por um grupo de colegas nossos, do qual eu participei, mostrou que de 30% a 50% das emissões de gás de efeito estufa total para a produção de etanol de cana-de-açúcar, que é o nosso principal biocombustível, são ligados à produção de fertilizante. 30% a 50% das emissões totais. Isso significa óleo diesel, transporte, colheita, máquina, tudo. As operações industriais, tudo. Das emissões para produzir aquele etanol, 30% a 50% são ligados a fertilizante nitrogenado. Por isso que nesse sistema que existe hoje de crédito de carbono para cana-de-açúcar, né, os CBIOs, se presta tanta atenção na eficiência de uso de fertilizante nitrogenado. Se você quiser ganhar crédito de carbono, você tem que melhorar o uso de fertilizante nitrogenado, por causa de números como esse aqui, né? Bom, por que existe essa preocupação? Porque o fertilizante nitrogenado, eu não vou entrar em química de solo aqui, porque nessas alturas da noite ninguém merece, né? Mas vamos fazer algumas generalizações aqui que esse público que está assistindo certamente conhece bem. Existem vários canais para perdas de N no ecossistema solo-planta. Uma delas é a lixiviação de nitrato. A lixiviação de nitrato é considerada uma perda bastante importante em algumas regiões de solos mais rasos, regiões de solos temperados, né? Ela é talvez a principal perda de nitrogênio nessas regiões. No Brasil, não. No Brasil, as perdas por lixiviação não são percebidas como muito importantes, por várias razões. Primeiro, que nós usamos doses relativamente baixas de nitrogênio. Segundo, nós temos solos profundos, né? Os nossos latossolos, eles têm cargas variáveis que acabam retendo um pouco o nitrato, evitando que ele desça tão rapidamente como em solos de clima temperado. E nós, tradicionalmente, na nossa agricultura, aprendemos a parcelar o uso de nitrogênio, ou seja, aplicar quando a planta precisa e evitar altos estoques de nitrogênio no solo que possa ser perdido. Mas isso está mudando, a agricultura brasileira está usando mais N e acho que a gente vai precisar ficar atento também a essas perdas. Perda por volatilização de amônia. Bom, essa é uma perda de importância na nossa agricultura, por quê? 60% dos nitrogenados que nós utilizamos é ureia, e a gente sabe que a ureia aplicada na superfície de solo, especialmente em solos que contenham resíduos de matéria orgânica, as chances de perda por volatilização de amônia são altas, elas podem ser de 10% a 20%, 30%, 40%, às vezes até mais, né? Então, são perdas consideráveis. Esse é um problema da agricultura brasileira, da maneira como nós a praticamos. O nitrogênio pode ser perdido também por desnitrificação. Aí, nesse caso, aquele nitrogênio que foi fixado do ar lá na fábrica de fertilizante, ele volta como N2O. Isso acontece quando o solo tem excesso de umidade. Então, em áreas inundadas, ou permanentemente, ou periodicamente, né, épocas de excesso de chuva, uma parte desse nitrogênio pode ser perdido por desnitrificação. A gente não sabe muito bem quanto que é, e as estimativas são bastante variáveis, são de alguma coisa em torno de 5% a 10%, 15%.
Isso, em solos bem arejados, provavelmente menos do que isso. Mas, enfim, o nitrogênio pode vazar do sistema solo-planta de várias maneiras e por isso que nós temos que nos preocupar com a maneira como nós utilizamos, né? Então, isso aqui é os dados de uso de fertilizante nitrogenado no Brasil, mais uma vez mostrando aqui que a ureia representa 60% de todos os fertilizantes nitrogenados que nós empregamos, né, justificando aí a preocupação com essa fonte, né? E, mais importante, a maneira como nós praticamos a agricultura no Brasil. É uma agricultura bastante sustentável, mas ela também causa alguns problemas para o fertilizante nitrogenado, para a ureia, né? Então, nós temos aqui 10 milhões de hectares de cana no Brasil, quase toda ela colhida sem queimar, porque essa quantidade de palha é enorme, que isso dificulta enterrar a ureia. Plantio direto também na palha, muitos agricultores não gostam de mexer nessa palha, acabam preferindo jogar o fertilizante na superfície. Em culturas perenes, como citros, café e outras, ninguém vai enterrar a ureia também. E a gente sabe que a ureia é um fertilizante que, se jogar na superfície, ela está sujeita a perdas, mas é fácil resolver isso, é só incorporar. Mas esse tipo de prática, na maior parte da nossa agricultura, é complicado. Então, a gente acaba usando a ureia de uma maneira que não favorece a eficiência de uso desse fertilizante e temos que conviver, então, com algum nível de perda por volatilização. Bom, antes de falar de fertilizante, eu queria chamar a atenção de um outro aspecto, que é a questão das boas práticas. Às vezes, a gente fica procurando soluções milagrosas ou produtos que vão resolver todos os problemas e a gente esquece de fazer o dever de casa. Quem passou pelos bancos de escola de agronomia sabe que existem as boas práticas agrícolas e que elas se aplicam como uma luva para fertilizante nitrogenado. Então, tem as boas práticas conhecidas como 4C: aplicar a fonte certa, na dose certa, na época certa e no local certo. Então, você escolher a fonte adequada para cada situação, você vai reduzir as perdas. Aplicar na dose certa, evitar excessos e evitar falta também. Se você reduzir a produção agrícola, isso não vai levar a lugar nenhum. Aplicar na época certa. Então, aplicar na época que a planta, especialmente para fertilizante nitrogenado, na época que a planta demanda o fertilizante, você não deixar excesso de fertilizante lá no solo sujeito a ser carregado por chuva ou ser volatilizado, etc. E aplicar no lugar certo também, né? Colocar próximo da raiz, onde o sistema radicular possa absorver mais prontamente e eficientemente esses fertilizantes. Então, fazendo o dever de casa, a gente já reduz bastante os riscos de perda e de baixa eficiência de uso de fertilizante nitrogenado. Além disso, tem outras coisas que a gente pode fazer, principalmente na agricultura brasileira, né? A gente manejar os sistemas com plantas de cobertura, intercalar, etc. Está ficando muito... ficou muito famoso aqui no Brasil o sistema com rotação ou cultura intercalar com braquiária. Tá? Esses sistemas que são conservacionistas, eles têm um alto potencial de recuperar nutrientes, especialmente o fertilizante. E uma velha e boa prática que é a calagem. A calagem promove o aprofundamento do sistema radicular, aumenta a eficiência, expande o sistema radicular das plantas, aumenta a eficiência desse sistema radicular, e isso ajuda muito a recuperar fertilizantes que, inclusive, são lixiviados, como o nitrato. Né? Essas são duas fotos aqui de um local onde foram aplicadas as mesmas quantidades de nitrogênio, mas a única diferença foi que um tinha calcário ou não, e um solo bastante ácido. Então, se a gente tiver uma agricultura bastante ácida, não adianta a gente usar o melhor fertilizante do mundo, com a melhor tecnologia, que nós não vamos ter sucesso. Então, arroz com feijão é uma coisa que a gente tem que fazer bem feito. Né? Bom, existem várias opções de inovações de fertilizantes nitrogenados no mercado, né?
Então, além dos convencionais, aqui ureia, nitrato de amônio, sulfato de amônio, existem os estabilizados, liberação lenta e controlada, e misturas e várias outras tecnologias que estão vindo aí. Nós vamos falar rapidamente a respeito delas agora, né? Uma classe de fertilizantes que a indústria produz para aumentar a eficiência são os fertilizantes de liberação lenta, e fertilizantes de liberação controlada. E os fertilizantes estabilizados, que são fertilizantes normais que têm algum aditivo que faça com que as perdas para o ambiente sejam reduzidas. Então, vamos ver rapidamente essas classes. Os fertilizantes de liberação lenta, eles não são novidades, todos eles são bastante antigos, eles têm mais de 40, 50 anos no mercado, mas eles nunca foram muito para frente por causa de custo e outras características desses produtos que nunca os deixaram muito populares. Mas, normalmente, eles são feitos reagindo ureia com aldeídos, então tem várias formulações com concentrações bastante adequadas de N altas aqui, mas esses produtos eles são usados em nicho de mercado, e aqui no Brasil muito pouco. Existe um fabricante que faz ureia formaldeído aqui, que foca principalmente no mercado de café, com algum sucesso, mas não é um produto muito popular no Brasil. Existem os fertilizantes recobertos e de liberação lenta. Esses fertilizantes, eu considero que eles são os fertilizantes mais modernos que existem, né? Porque você controla a taxa de liberação. E esse controle é feito por recobrimento de um grano, que pode ser de uma ureia, pode ser de um KCl, pode ser de um NPK, etc. Ele pode ser coberto, por exemplo, com enxofre elementar, que é a ureia recoberta com enxofre, que se tornou bastante popular durante algum tempo, principalmente nos Estados Unidos, e depois uma camada de cera. E os produtos mais modernos são recobertos com resinas ou polímeros que contêm microporos, e através desses microporos que a água penetra, dissolve o fertilizante, aumenta a pressão de vapor, e esse fertilizante vaza para fora. Então, esses produtos recobertos com resinas e polímeros, eles não liberam o fertilizante imediatamente. Se você jogar eles dentro de um copo com água e agitar, o nutriente que está lá dentro não vai sair. Ele vai sair lentamente através desses microporos, à medida que a pressão osmótica aumente e ele vaze por esses microporos, né? Esses fertilizantes são bastante sofisticados, e existem vários produtos no mercado, mas eles são produtos de nicho, né? Então, nós mostramos aqui alguns deles: a ureia revestida com enxofre, a ureia com polímeros, enfim, são produtos que existem no mercado brasileiro, existem em alguns mercados no mundo, mas são produtos para nicho. Esses produtos, como eu disse, eles são bastante sofisticados. A indústria, por meio do controle do material de recobrimento, pode estabelecer quanto que esse fertilizante vai liberar ao longo do tempo, né? Então, esses testes aqui, eu estou usando aqui um produto comercial produzido lá na Europa. Então, qual que é o tempo médio para a liberação de 80% do nutriente que tem lá dentro? Então, dependendo da temperatura, a indústria pode falar: esse fertilizante vai liberar em 2 ou 3 ou 4 ou 5 meses. Então, se você aplicar agora numa cultura de ciclo longo, ele vai liberar ao longo desses meses, ou até de um ano. Então, o controle do recobrimento, das propriedades do material de recobrimento, da porosidade, etc., permite essa flexibilidade de produzir um fertilizante que vai liberar o nutriente à medida que a planta precisa, né? O problema desses fertilizantes é o preço. Então, o fertilizante mais barato tem essas ureias recobertas com enxofre, né?
eles custam mais ou menos 2 vezes por preço de N com uma fonte convencional. E esses polímeros de liberação lenta vão custar de 4, 8, às vezes até 10 vezes mais por unidade de N. Ou seja, esses fertilizantes, apesar de suas qualidades, eles têm um custo muito alto e o mercado de commodities normalmente não acomoda o uso desses fertilizantes. A indústria, obviamente, trabalha para reduzir os custos, torná-los competitivos, mas é uma tarefa árdua, porque eles são produtos sofisticados e vão custar mais caro, né? Além disso, só pelo fato de serem sofisticados, recobertos essa tecnologia, não vai significar que eles vão performar melhor do que um fertilizante convencional utilizado dentro das boas práticas agronômicas, né? Então, essa é uma outra questão que tem que ser vista. Bom, outra classe são os inibidores. Inibidores de nitrificação, inibidores de urease. São fertilizantes nitrogenados aos quais se acrescenta algum composto com essas características. No caso do inibidor de nitrificação, ele bloqueia a oxidação da amônia para nitrato, aqui na primeira fase, ou seja, a amônia é muito mais estável e menos sujeita à lixiviação do que o nitrato, e esses produtos, então, eles têm a principal função de reduzir perdas por lixiviação. Lembre-se que aqui no Brasil isso não é muito importante, mas em vários países do mundo essa é uma das principais rotas de perda de nitrogênio para o ecossistema. Existem vários produtos no mercado comerciais, né? Esses aqui são os 3 mais importantes. A nitrapirina é vendida muito no mercado para fluidos dos Estados Unidos, a dicianodiamida, o DCD e o DMPP são vendidos em vários outros mercados. A diacianodiamida é bastante antiga já, e o DMPP é uma molécula mais recente. E elas têm essa função, então, de reduzir a taxa de nitrificação e reduzir, portanto, as perdas por lixiviação. Tem alguns estudos no mundo aí mostrando que esses produtos em condições que tem risco de perda por lixiviação, aumenta a produtividade, não fazem milagre, mas eles permitem pequenos ganhos de produtividade. Todos esses pontos que estão acima dessa linha vermelha aqui são ganhos. Não são ganhos extremamente grandes, mas eles cumprem o seu papel, né? Aqui no Brasil, tem muito pouco teste com esse produto na agricultura convencional, e os poucos testes que tem não mostram que eles tenham apresentado nenhuma vantagem muito grande. Mas, enfim, são coisas que ainda têm que ser estudadas. Os inibidores de nitrificação, porém, têm uma característica bastante reconhecida, que é reduzir as emissões de óxido nitroso. Lembre-se que nós falamos lá atrás que o óxido nitroso é um potente gás de efeito estufa, e ele é responsável pela alta pegada de carbono de fertilizante nitrogenado. Os inibidores de nitrificação, se eles não reduzem muito em condições de campo as perdas por lixiviação, pelo menos reduzem as emissões de óxido nitroso. Isso é visto em alguns nichos de mercado como algo promissor. Embora o agricultor provavelmente não vá querer pagar o extra somente para reduzir a pegada de carbono da sua operação agrícola, a não ser que ele tenha alguma vantagem sobre isso, né? A outra classe de inibidores, que essa é bastante mais comum aqui no Brasil, são os inibidores de urease. Os inibidores de urease inibem a enzima que é responsável pela quebra da molécula de ureia e acaba gerando o consumo de prótons e a produção de amônia, né? Então, esses produtos bloqueiam essa enzima e fazem com que a ureia permaneça no solo por mais algum tempo. Tem muitos produtos no mercado, mas aquele que é mais importante no mercado brasileiro e mundial é um produto que é conhecido pela sigla de NBPT. Hoje, aqui no Brasil, mais ou menos uns 15% das ureias já são tratadas com NBPT, né?
O NBPT, ele dá uma proteção, ou seja, uma inibição, geralmente curta, de 3 a 10 dias, mas essa proteção é suficiente, mesmo sendo curta, por 3 a 10 dias, para resultar em reduções de volatilização de amônia de cerca de 30% a 50%. Isso é bem documentado na literatura, né? Existem vários produtos que foram testados com esses fins, desde metais pesados, fosfato de amônio, micronutrientes como zinco, boro, etc. Mas os mais eficientes no mercado mundial são os análogos de ureia, né, que é conhecidos como NBPT, e algumas formulações próximas. O NBPT é o dominante no mercado mundial, mas a gente vê novos entrantes, né? Por exemplo, a BASF tem um produto relativamente novo, que é uma mistura de NBPT com outro produto da família, né? O NPPT. A Coca, que é responsável pela comercialização do Agrotem aqui no Brasil, tem um NBPT modificado agora, que dá algumas outras características que a empresa considera interessantes. E a Alemanha, na Alemanha, uma empresa da Alemanha acabou de lançar uma outra molécula. Você vê que todas elas são meio parecidas, têm o mesmo, um princípio químico mais ou menos parecido, né? Como que esse produto funciona? Ele bloqueia, como nós vimos, a hidrólise da ureia, evitando pulsos ou picos de volatilização de amônia. Embora o bloqueio seja por apenas alguns dias, isso funciona. Se a ureia não tratada, ela tem um pico de volatilização que ocorre muito rapidamente, em torno de 2, 3 dias após a fertilização. Então, a perda é bastante rápida e não tem muito o que você fazer aí, a não ser se enterrar a ureia ou irrigar para incorporá-la. Ao passo que o produto que tem o inibidor, ele vai atrasar por alguns dias, quando o período de inibição é bastante forte, né, de 3 a 10 ou 15 dias, e depois ele lentamente começa a perder efeito e a ureia começa a perder nitrogênio na forma de amônia. Só que o pico, como vocês viram, é muito inferior a uma ureia não tratada. E depois ambos acabam decrescendo, né? Então, esse é o efeito, é como funciona esse produto. Quer dizer, ele não é perfeito, mas ele reduz consideravelmente as perdas. E aqui é um estudo publicado, fruto de 2 estudos, né, por Rafael Otto e por nós em 2017, 2018, que mostram uma revisão da literatura com 121 observações que foram feitas comparando NBPT, que são ureia com NBPT, que são esses triângulos escuros aqui, e ureia não tratada, que são essas bolinhas brancas. Então, vocês veem aqui que existe uma variação muito grande de resultados, mas se a gente olhar a média, a gente vai ver que as perdas por ureia não tratada foram da ordem de 31% aqui, né? Vocês veem que as perdas ocorrem muito rapidamente, né? Depois de 4, 5 dias, quase toda a perda já ocorreu, ao passo que o NBPT ele retarda e diminui as perdas. Então, quando se usou o NBPT, as perdas médias foram da ordem de 14%, ou seja, uma redução de 52%. No cômputo aí de 121 observações da literatura, né? Então, tem de tudo aqui, mas na média, esse inibidor reduz as perdas, né? Ele tem os seus problemas também. Ele não funciona bem, por exemplo, em solo ácido. Então, em solo com pH 4,5, o Diony Soares, no trabalho de mestrado que ele fez no nosso laboratório, observou uma redução de perda por volatilização de apenas 19%. Com o NBPT, ao passo que com solo corrigido, ela foi lá para cima para 41%. Ou seja,
aquela velha questão, não adianta, se você estiver trabalhando com solo ácido, você ter vários problemas, inclusive o NBPT não vai funcionar direito, né? Então, a gente tem que fazer o dever de casa. Então, resumindo, o NBPT ele não elimina as perdas, mas ele reduz essas perdas consideravelmente, aumentando a eficiência de uso da ureia. A eficiência vai depender das condições ambientais, ou seja, se as condições para perdas forem muito altas, ele vai valer a pena mais ou não, né? O uso dele vai depender do risco, né? Então, a gente tem aí um conjunto grande de armas, né? Desde de boas práticas agrícolas até fertilizantes de eficiência aumentada, fertilizantes encapsular liberação lenta, fertilizantes com esses aditivos que às vezes não resolvem totalmente o problema, às vezes, mas eles ajudam a contornar perdas excessivas naquelas condições em que elas ocorrem, né? Então, nós temos muitas armas aí. Bom, e aqui, uma ideia do mercado mundial, para vocês saberem do que nós estamos falando, né? Então, o tamanho do mercado hoje, mais ou menos 4% dos fertilizantes NPK comercializados no mundo são fertilizantes especiais com algum tipo de tecnologia para aumentar a eficiência, né? 4% no volume e 7,1% nas receitas, ou seja, eles são fertilizantes mais caros. Desses 6,3 milhões de toneladas de NPK como fertilizantes especiais no mercado de 191 milhões de toneladas, a maior parte desses 6,3 milhões são de fertilizante nitrogenado. Novamente, por que isso? Porque o problema maior de perda de eficiência está com os fertilizantes nitrogenados em vez de fósforo e potássio. Então, por isso que essas tecnologias são aplicadas muito mais a fertilizantes nitrogenados do que a quaisquer outros. E entre os fertilizantes nitrogenados, a tecnologia que mais se aplica são os inibidores de ureases, que nós acabamos de falar aí, NBPT e outras variações dele. Então, 53% do mercado de tecnologias de fertilizantes nitrogenados para inibidores de urease, mais 25% para inibidores de nitrificação e porções um pouco menores para liberação lenta, liberação controlada, recoberto com ureia, etc. Então, vocês vejam que existe uma gama grande de tecnologias aí no mercado, mas a mais importante comercialmente, pelo menos até o momento, são os inibidores de urease, né? Pelas razões que nós vimos. E agora, para terminar, eu queria falar, isso talvez nem tenha muito a ver diretamente com essa apresentação, mas a questão da amônia verde. Provavelmente, muitos de vocês já devem ter visto no jornal, aí toda hora aparece alguma coisa a respeito de amônia verde. O que é amônia verde? Bom, a gente viu lá atrás que para produzir amônia, nós precisamos reagir o N2 da atmosfera com hidrogênio e formar amônia, né? Assim que ocorre a síntese da amônia na atmosfera. Agora, esse hidrogênio, ele pode vir de gás natural, combustíveis fósseis, carvão, etc. Essa é chamada amônia marrom. Ela libera grandes quantidades de CO2 na atmosfera, como nós já vimos. Existe a amônia azul, que ela é produzida com gás natural, com esses fertilizantes fósseis, porém, esse CO2 que é liberado aqui para produzir o hidrogênio, né? Então, para cada 4 hidrogênio aqui, nós liberamos 4 moléculas de CO2. Esse CO2 é capturado artificialmente e imobilizado de alguma maneira. Tecnologias que estão sendo desenvolvidas, mas hoje são caras e não estão funcionando muito bem ainda, né? E existe a amônia verde. A amônia verde, esse hidrogênio que faz essa função aqui, ele é produzido por eletrólise de água. Então, as moléculas de água tratadas por uma corrente elétrica, e aí essa corrente elétrica tem que vir de fontes renováveis como eólica e solar,
ela produz esse hidrogênio que vai fazer essa reação. Então, em vez de combustíveis fósseis, utiliza-se fontes renováveis para produzir esse hidrogênio e, assim, produzir uma amônia e depois um fertilizante com uma pegada de carbono menor. Há muito investimento no mundo todo na produção de amônia verde, inclusive no Brasil. Esses fertilizantes têm uma pegada de carbono bem mais baixa do que os convencionais. Se o gás natural não for usado e for usar eletrólise, por exemplo, aí ninguém vai fazer ureia, porque a ureia só é viável se você tiver o CO2 que é produzido ali pela queima do gás natural para gerar o hidrogênio, né, na reforma do gás natural. Então, as fábricas de amônia verde que estão usando essas rotas de eólica e solar não vão provavelmente produzir amônia, vão produzir nitrato de amônia ou algum outro fertilizante amoniacal. Mas a amônia verde ela pode ser feita também a partir de biometano. Por exemplo, o metano gerado em aterros sanitários, biodigestores, o setor sucroenergético tem um enorme potencial. O Brasil tem um enorme potencial para produzir biometano, e esse biometano ele é considerado renovável e, portanto, a amônia produzida com ele é considerada verde e com baixíssima pegada de carbono. A Yara, aqui no Brasil, tem planos para construir uma fábrica de amônia verde em Cubatão, utilizando biometano produzido aqui em São Paulo, de aterros sanitários, setor sucroenergético, etc. Então, são outras maneiras aí de reduzir a pegada de carbono e tornar mais sustentável a produção agrícola com fertilizantes nitrogenados. Então, para finalizar, o nitrogênio e continua sendo o principal nutriente para aumentar a produção vegetal. A gente viu que tem desafios enormes aí, mas desafios que nós vamos vencer, né, com essas várias armas que nós mostramos aqui. Não há como não usar fertilizante nitrogenado. E há várias opções de novos fertilizantes no mercado, nós passamos rapidamente por várias tecnologias aí, e com o potencial de aumentar a eficiência de uso de N. Mas o custo normalmente é um problema para muitas dessas tecnologias. No caso dos inibidores de urease, o aumento do custo é relativamente pequeno, mas algumas outras tecnologias, como nós vimos, elas têm um custo bastante grande, né? E lembrando sempre que boas práticas, como aquele manejo 4C que nós mencionamos, elas são complementares ou alternativas a fontes mais caras. Então, sempre nós devemos fazer uso de tecnologias quando elas existirem e forem competitivas, mas nós também temos que fazer o dever de casa e utilizar bem esses fertilizantes, né? E o desenvolvimento continua. A indústria está investindo pesadamente em novas formulações e certamente a gente vai continuar tendo novidades nesse assunto nos próximos anos, né?